Olá, bom dia a todos. Nós vamos falar nessa aula sobre multiplicação de matrizes. Vamos verificar como é que se resolve multiplicação entre matrizes. Então, na multiplicação de matrizes, quando ocorrer, sempre nós temos que verificar a condição de existência do produto, né? Ou seja, da multiplicação, se é possível efetuarmos a multiplicação. Isso é importante. Antes de efetuarmos a multiplicação, você tem que verificar essa condição aqui de existência. Isso é importante. Você não pode sair multiplicando todo tipo de matrizes. Tem que verificar se é possível. E como é que você verifica? Dado duas matrizes A, M por N, ou seja, o número de linhas pelo número de colunas, e a B também, mesmo processo, o número de linhas pelo número de colunas. Então, para ser possível a multiplicação, esse número de colunas aqui da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se não tiver isso, não é possível obter a multiplicação. Então, antes de fazer a multiplicação, observe se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado que você vai obter da multiplicação vai ser uma matriz com o número de linhas aqui da primeira pelo número de colunas da segunda. É o que está escrito aqui. O número de colunas de A deve corresponder, né, ao número de linhas de B. É o que eu acabei de falar. Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente resolver. Dado essas matrizes A, formada pelos elementos aqui 2, 3, 1, menos 1, 0 e 2, e a matriz B, 1, menos 2, 0, 5, 4 e 1. Como você já sabe, a matriz A ela é uma matriz 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. E a matriz B é uma matriz 3 por 2, onde você tem 3 linhas e 2 colunas. Então, nós vamos aqui efetuar essa operação de A multiplicado por B. Então, como eu falei antes, a gente tem que verificar a condição de existência. É o que eu fiz aqui. Então, você tem que a matriz A é 2 linhas por 3 colunas, está aqui. E a matriz B, 3 linhas por 2 colunas. Então, fazendo essa observação aqui, como você pode perceber, o número aqui, número 3, número de colunas da primeira, que é 3, é igual ao número de linhas, que é 3, da segunda matriz. Então, já podemos verificar que é possível fazer essa operação de multiplicação. E o resultado da matriz vai ser o quê? Uma matriz 2 por 2. Tá aqui, ó, esse 2, conforme a gente falou lá no início, que o resultado dessa multiplicação vai ser o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então vai ser uma matriz 2 por 2. E uma matriz 2 por 2 é formada pelos elementos A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. O que significa isso aqui? Só lembrando, esse A1, 1 é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1. Esse outro elemento aqui é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Aqui embaixo, na linha de baixo, elemento da linha 2 com a coluna 1. E aqui o elemento da linha 2 com a coluna 2. Então, a gente vai obter 4 números. Vamos ver então como é que fazemos essa operação de multiplicação. Então, existe aqui um procedimento que você vai usar toda vez que tiver uma multiplicação de matrizes. Então, o primeiro procedimento, você vai pegar a linha 1 da primeira matriz e multiplicar pela coluna de B, né, da segunda. Então, qual que é
a linha 1 aqui de A. A linha 1 está aqui. São os números 2, 3 e 1, que eu coloquei aqui. 2, 3 e 1 estão aqui. Multiplicado pela coluna 1 de B. Quem é a coluna 1 de B? Está aqui. 1, 0 e 4. Então, o que é que nós fizemos? 2 vezes 1, está aqui, mais 3 vezes o 0, mais 1 vezes 4. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0 é 0. 2 e aqui 1 vezes 4 é 4. 4 mais o 2 que nós tínhamos aqui é 6. Então, esse primeiro número aqui da nossa matriz, que é o A11, é formado pelo número 6 que nós acabamos de obter aqui. Falta achar mais 3 números, né? Porque terão 4 números. Então, o primeiro nós já achamos. Vamos continuar. O segundo, o que a gente vai fazer? Pega a linha 1, continuamos com a linha 1 de A e multiplica pela coluna 2 do B. Observando lá na matriz inicial, a linha 1, como nós já vimos, 2, 3, 1, vezes a coluna 2 aqui de B, que é formado pelos números 2, menos 2, 5 e 1. Da onde saiu isso aqui? Lá da nossa, aqui ó, menos 2, 5 e 1. É isso que nós estamos fazendo aqui. Fazendo essa multiplicação, mesmo processo. 2 que multiplica menos 2, está aqui, mais 3 que multiplica o 5 aqui, e mais o 1 que multiplica 1, está aqui. Nós já fizemos aqui. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4, mais 3 vezes 5, 15, 1 vezes 1, 1. Fazendo essa continha, 12. Então, esse aqui é o nosso segundo número, que é o A12, correspondente à linha 1, coluna 2. Depois a gente continua. Já falta determinar os números aqui da linha de baixo. O que a gente pega? Linha 2 de A, vezes a coluna 1 de B. Está aqui. Linha 2 de A e a linha 1, coluna 1 de B. É só observarmos lá na matriz inicial. Fazendo essa continha toda aqui, o menos 1 vezes o 1 está aqui, mais 0 vezes 0 está aqui. E o 2 que multiplica o 4 aqui. Fazendo essa continha que dá 0 vezes 0, some. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1 mais 8 que dá 7. Acabamos de achar esse outro valor, 7. Falta só mais um número aqui, que é o próximo procedimento aqui. Que a gente vai pegar a linha 2 de A vezes a coluna 2 de B. Então tá aqui, linha 2 de A vezes a coluna 2 de B, tá aqui. Fazendo essa continha, o menos 1 vezes o menos 2, tá aqui. O 0 vezes o 5, tá aqui. E o 2 que multiplica o 1, tá aqui. Fazendo toda essa continha, vamos obter o número 4. Então, o resultado da multiplicação dessa matriz A por B é a matriz formada pelos números 6, 12, 7 e 4. Está aqui. Agora vamos fazer contrário. A gente fez A multiplicado por B. Vamos efetuar aí, né, B vezes A. Primeiro, a gente verifica se é possível. Vamos verificar se é possível. A nossa matriz B é uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. E o A é 2 linhas por 3 colunas. Então, já vimos que o número de colunas de B, da primeira, é igual ao número de linhas da segunda, que é o A aqui. Então, é possível realizar, sim, a nossa multiplicação. E o resultado dessa matriz vai ser uma matriz que eu chamei de C aqui, C 3 por 3. Por que 3 por 3? 3 linhas e 3 colunas. Que são esses números aqui, ó, 3 por 3. 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Que são esses elementos, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33.
Bom, quais serão? Vamos usar o mesmo procedimento da parte anterior. A gente vai pegar a linha 1 de B e multiplicar pela coluna 1 de A. E a gente vai obter o elemento A11. Tá aqui. Seguindo aqui esse roteirinho aqui. O A1, a gente vai ter que obter 9 números. Então você vai multiplicar a linha 1 de B e a coluna 1 de A. Vai obter o A11. Depois você pega, continua aqui, linha 1 de B, coluna 2 aqui, ó. Mudou aqui. Depois continua aqui, linha 1 de B, coluna 3. E aí aqui a gente obteve o A12 e A13. Depois a gente vai mudar aqui. Agora vai ser a linha 2 de B, tá aqui, ó, linha 2 de B e coluna 1 de A. Observa que, ó, vamos repetir aqui, 1, 2, 3, de novo, só que agora é linha 2. Linha 2 de B vezes coluna 2. Pois aqui a gente vai obter o A21, o A22, depois na linha 2 de B com coluna 3, a gente vai obter o A23 aqui. Depois a gente vai pegar a linha 3 de B. Linha 3 de B, tá aqui, linha 3 de B. Repete novamente, coluna 1 de A, coluna 2 de A, coluna 3. Aí a gente vai obter o número A31, posição A31, A32 e o A33. Então tá aqui, linha 3 de B, linha 3 de B e mudando, alternando as colunas do A. Então já temos aí 9 números que nós vamos encontrar. Aí, claro, você vai fazer todas aquelas continhas que nós já fizemos no exercício anterior, uma questão de só você não errar aí nas multiplicações e somas. A resposta, você faz aí no seu caderno esse exercício para treinar e você deve obter essa resposta aqui. Com a matriz da multiplicação de B por A, são esses valores aqui. Aí você confere se realmente você chegou nesse valor aqui. E até a nossa próxima aula.